Agora eu vou pegar a parte fixa, essa é a parte de baixo, e vou colocar a chapa para parafusar na nossa base. Vou dar uma distância entre o primeiro furo e o parafuso aqui, para girar. Colocar mais próximo aqui do furo. Porém, eu tenho que ver aqui que tem que passar o parafuso Allen. Por pouco não vai passar, mas eu vou fazer uma marcação. Até porque esse ferro chato é de 2,5 polegadas. Se fosse de 2 polegadas, não precisava desbastar. Agora que eu parafusei a estrutura da curvadura de tubos na nossa base, eu preciso alinhar aqui na oficina para que lado que eu vou deixar ela. Até porque aqui, como eu já prometi num vídeo para vocês, eu vou fazer um balcão que vai ter várias ferramentas caseiras aqui. Então, onde ele vai ficar, eu não posso colocar ele virado para cá, porque lembrando que essa parte fixa é por aqui que vai vir o tubo para poder fixar aqui na roldana. Essa parte aqui, vocês vão ver o que nós vamos construir aqui para fixar o tubo, para poder fazer a curva. Então eu tenho que olhar aqui na oficina a melhor posição. Então aqui eu fixei ela exatamente para mim achar essa posição. Aqui eu vou pôr nessa posição aqui, ó, que o tubo fique virado para dentro da oficina aqui, que não vai me atrapalhar. Assim eu coloco o tubo aqui, travo com a peça ele na roldana, venho aqui e consigo então fazer o trabalho aqui, ó, que vocês estão vendo aqui, ó. E a curva vai vir exatamente para cá. Então não me atrapalha, eu tenho espaço exatamente nessa posição. Encontrada a posição, é hora de fixar a base. Essa base tem que ser muito bem fixada, então eu vou utilizar, esse é um parabolt de 5,16 por 4 polegadas, exatamente porque aqui o piso é bem grosso de concreto e eu quero colocar ele lá dentro para apertar bem, até porque vai fazer força e eu quero uma base bem segura. Então aqui eu vou marcar nos furos que já tem aqui, faço um risquinho no chão só para encontrar depois mais fácil.
Agora que tá bem fixado, ó, aqui eu vou poder fazer força para valer. Tá bem parafusado com 4 parabolt. Só o que eu mudei aqui é que eu virei um pouquinho para cá, na verdade, porque ela tinha ficado na hora que eu mostrei mais para lá e podia me atrapalhar se estiver montando um projeto grande aqui no meio, que vocês vão ver que legal que vai ser os projetos que vão vir por aí. Então, eu achei que ia acabar pegando e atrapalhando aqui. Então eu puxei um pouco mais para cá, para o tubo ficar nesse alinhamento paralelo à bancada, até porque essa altura também não vai atrapalhar se caso algum tubo ir mais para o lado da bancada. Então agora é hora da tão esperada roldana. Como é que eu vou fazer uma roldana sem torno? Vem comigo. A finalidade da nossa curvadora é fazer essas curvas em tubo chapa 2 mm ou 2,65 ou 3 mm. Inclusive eu vou tentar fazer em chapas mais finas. Comprei 2 curvas de 1,5 polegada, 2 curvas de 1,25 e 2 curvas de 1 polegada. Porém, uma dessas desapareceu aqui na oficina, não achei, mas ainda vou garimpar para ver se eu acho. E essa daqui é de 2 polegadas. Essa eu achei no ferro velho, então fica a dica. Tá vendo que ela tem aqui, ó, um leve enrugado e aqui ela formou um amassado. Inclusive essa peça estava descartada em cima da pilha e estava novinha. Pode ver que ela quase não tem pontos de ferrugem, é muito mínimo. E acredito que desse lado, por estar até bacana e aqui não, provavelmente descartaram para o ferro velho. Então fica a dica que tem sim curva em ferro velho. Inclusive eu já comprei curva em ferro velho. Então essa aqui eu estou usando apenas como exemplo e a gente vai ver se eu consigo fazer também roldana com ela. A primeira roldana que eu vou fazer é para tubo de 1 polegada. Esse tubo aqui que é muito utilizado. Vamos fazer então a polia para ele. A polia que eu vou fazer é a ideia que veio aqui e eu falei, eu vou arriscar. É óbvio que eu não poderia deixar de usar sucata de moto. Se eu usei no torno, por que não usar na curvadora? O que eu vou fazer? Eu peguei essa daqui que é de bis. Essas duas com 5 furos eu não sei de que moto que é, mas se você souber, deixa na descrição para ajudar quem vai procurar delas. Até porque tem essa furação que vai ajudar bastante. Então eu vou utilizar curva, já curva pronta, de 1 polegada e 1/4. Essas curvas geralmente você encontra aí nas maiores cidades. Se você não encontrar, a Gravia, no site da Gravia tem curva para vender. Você pode comprar diretamente no site da Gravia. Eu vou fazer um corte, vou abrir esse tubo para ele formar como uma base, para que a gente possa então colocar esse tubo dentro e fazer a curva. Vou criar a polia com solda, essa curva, e utilizando também essas coroas de moto, que tem um aço muito bom, é aço 1045. Então é assim que nós vamos fazer. Então eu vou mostrar agora o passo a passo. Ainda não copie, porque vamos ver se vai dar certo. Então fica até o final do vídeo que eu não sei se vai dar certo a ideia que eu tive. Já fiz a limpeza das coroas, já fiz a retirada dos rebites para tirar aquela proteção. Agora eu vou cortar os dentes para deixar liso as 2 coroas maiores, que são do mesmo tamanho. Vou fixar a coroa na mesa de solda para cortar os dentes, utilizando o grampo da Kifix. Sweet redemption, I will never let you down. Will it ever get sunny? Oh, I wonder, honey, baby, how you make me sway. You say you will. I'm calling your addictive brand. You say you will, yeah. I'm crossing the obsessive line. You say you will. I'm calling your addictive brand.
safe protection. I will always be around. Will it ever get sunny? Oh, I wonder, honey. I'm tired of being in the line. You say it will. I'm caught in your addicted brain. You say it will, yeah. I'm crossing the obsessive line. You say it will. I'm caught in your addicted brain. You say it will, yeah. I'm crossing the obsessive line. All I need is just to live one last night. Tired of being in hell all alone. All I need is just to cross the red lights. What we need is just damage. Everything is just down on the upside. Got the shivers in every bone. I was never meant to be in the starlight. Can't fake it, I don't need it. I don't care what you're doing. I don't care if you need it. I just know what I'm losing. I don't wanna be dead anymore. I don't care what you're doing to me. Sold my soul to a beautiful stranger, but at least I got buried alone. Always knew I was gonna get knocked out. I ain't got no grudge to hold. I can feel it, how you need it, telling me to stop living. Some things won't stay in the shadows, so summon your ghost now. I don't care what you're doing. I don't care if you need it. I just know what I'm losing. I don't wanna be dead anymore. I don't care what you're doing. I don't care if you need it. I don't believe what you're selling. Terminei de fazer toda a solda. Primeiro eu fiz aqueles cordões e agora eu soldei dos dois lados. Os dois lados eu soldei aqui para dar um reforço maior nesse tubo. Então eu imagino que isso vai ficar melhor. Soldei com o eletrodo E63 de 3.2 para dar um preenchimento até um pouquinho maior. E agora eu vou cortar uma chapa com esse diâmetro, porque como estamos aproveitando coroa de moto, e esse aço é muito bom porque é aço 1045,
Agora eu vou tampar esse furo central para me ajudar depois na hora da furação para instalar a roldana. Você deve estar pensando, poxa Fábio, por que já não recortou uma chapa nesse diâmetro interno aqui, que dá 119 milímetros? Porque eu estou ensinando desse jeito, uma que eu ainda não sei se vai dar certo, vai ser um baita bônus para quem não tem condição de pagar torneiro, de comprar um material, porque é caro o material que você vai comprar, exatamente, vai ser um tarugo grande, maciço lá, para poder tornear. Então não é barato uma polia dessa hoje, um torneiro vai te cobrar de 800 a 900 reais para fazer uma polia dessa aqui, com o material, é claro, mas desse jeito aqui, a chapa de dentro aqui do miolo é menorzinha, você não precisa comprar uma chapa grande, por isso que eu estou utilizando aí coroa de moto. Mas se você não quiser ter esse trabalho, né, de tampar os furos, sem problema nenhum, compra uma chapa e um retalho de chapa, que vai ser mais difícil de achar no ferro velho, mas se você achar, você já recorta no diâmetro e não precisa fazer esse fechamento. Eu estou fazendo assim, demora um pouco mais, mas para quem está em cidade pequena ou não tem ferro velho, não acha chapa, você vai encontrar coroa de moto e essas chapas menores, retalho de chapa, acha muito mais fácil do que chapa maior. Agora com uma lima, encosta dos dois lados e vai fazendo isso aqui, ó. Sempre encostando dos dois lados. E vai limando. Vai desgastando um pouquinho só o material. Isso é só para fazer a marcação do centro do tubo. É isso que eu vou fazer. Aqui nesse caso deu uma diferencinha de altura de um para o outro, mas aqui eu vou corrigir com o martelo a hora que eu abrir. Então aqui eu faço isso aqui, ó, manualmente. Eu inclino um pouquinho, só para coincidir aqui, ó. Por que essa marcação? Eu não vou colocar o disco em cima exatamente dele. Eu vou livrar o risco e vou pôr o disco aqui do lado e vou fazer o corte de fora a fora para deixar somente a meia cana para o lado de dentro. Do outro lado a mesma coisa. Wasted all my money all on you, honey. Baby, will you look my way?
sweet redemption. I will never let you down. Will it ever get funny? Oh, I wonder, honey, baby, how you make me sway. You say it will. I'm calling your addictive brain. You say it will, yeah. I'm causing the obsessive mind. You say it will. I'm calling your addictive brain. You say it will, yeah. I'm causing the obsessive mind. Essa parte reta que eu fiz é exatamente a parte onde vai pegar o tubo. Na hora que ele vem reto, encosta aqui, nós vamos pôr uma trava para poder girar. Então eu fiz esse acabamento aqui, ó, um leve rebaixo aqui e do outro lado, porque eu vou fechar com uma chapa, que nem fechamos a do meio. É hora de fechar aqui, fechar do outro lado, para poder fazer a marcação no centro e fazer a furação para colocar lá. Just send me a prayer and I'll spread my wings in the sky. Let's go and wave like you see me now. Hold on, we're flying high. Let's go and wave like you see me now. Hey, hey, tell me a story. You've been hiding yourself again. Turn your shame to glory and shake off the ball and chain. Call me insane, call me a fool. You're in the game, you play by my rules. Show me, why do you care? I'm a black vulture, send me a prayer and I'll spread my wings in the sky.
roldana pronta, ainda falta fazer a furação, até porque aqui não bate a furação para colocar aqui o pino que vai travar a roldana. Então eu vou precisar usar aqui e fazer a marcação para fazer os furos. Agora é hora de fazer a peça que vai exatamente aqui, que vai travar o tubo para que ele possa então poder fazer essa força aqui e curvar. Finalizei a roldana. A roldana tem um furo mais afastado, que é para prender a peça que segura o tubo no lugar. Depois ela tem mais 5 furos que eu fiz exatamente para o pino poder travar a roldana e trazer o tubo. Então, a roldana ficou pronta.
A parte da furação eu fiz, como vocês viram, marcando aqui por cima, exatamente porque eu não podia usar muito a medida exata, porque eu fiquei com medo de sair, então eu preferi fazer a marcação na raça e fazer a furação, que acabou ficando todas as furações certas. Fiz também essa peça, peguei aqui ó, um retalho de maciço retangular, aqui tem 15 centímetros, eu fiz o furo aqui ó, com 4 centímetros no centro e o furo para passar esse eixo de 16 milímetros. Após isso, aqui eu já tampei e fiz um acabamento, cortei um pedaço de tubo de 1,25 polegadas para ele poder vestir em 1 polegada e bati para ele ajustar, igual eu fiz aqui na rodana para ficar bem justinho no tubo de 1 polegada. Coloquei 2 pedaços de ferro chato de 3/4 por 1/8 para reforçar e essas abas não abrirem. Então, aqui que não está dado acabamento, dá para ver exatamente como eu fiz. Esse furo, ele é descentralizado, pelo que eu pesquisei, ele é feito assim porque na hora que o tubo faz força para sair da rodana, ele aplica uma força aqui e ele acaba formando uma alavanca, fazendo com que essa parte de trás segure o tubo na posição. Esse é uma barra chata de 1,5 polegadas por 3,16, onde eu cortei, ao invés de dobrar, bater, ficar batendo para fazer redondo, eu preferi fazer quadrado e de repente depois fazer um berço, que nem eu fiz aqui, caso haja necessidade, só para teste, porque se essas quinas amassarem o tubo, aí eu vou modificar, mas esse aqui eu fiz mais para fazer o teste. E aí os pinos, como vocês estão vendo, esse aqui é o eixo de um amortecedor de 20 milímetros, que é o que pega nas duas peças, na fixa, na móvel e na rodana. A haste do amortecedor, esse é de 16 milímetros, vem desse jeito, como eu já mostrei para vocês, e aqui eu fiz 2 exemplos para vocês entenderem. Aqui eu cortei só um pedaço da haste, soldei uma arruela. É bom ter alguma coisa para você poder pegar e puxar, que nem aqui, ó, tem essa parte aqui, depois eu ainda vou terminar os eixos, vocês vão ver que bacana. Esse daqui é para mim encaixar aqui e colocar na rodana para travar o tubo. Então eu fiz assim. Esse aqui eu fiz no torno para mostrar a diferença, que assim é algo muito mais simples. E desse jeito aqui é exatamente da foto da curvadora que eu tenho há muitos anos no computador, que eu tinha vontade de fazer, porque eu vi essas curvadoras de tubo, na verdade, nos Estados Unidos, e achava lindo demais. Então, isso aqui eu fiz no torno, mas é desse jeito que vem. Olha o que eu fiz. Eu usinei e fiz os detalhes aqui para poder ter aqui, ó, onde pegar e puxar, para a gente ter força de tirar o pino. Então eu fiz isso daqui só para mostrar o modelo que eu escolhi, mas não tem necessidade de fazer no torno. Você pode deixar desse jeito original, como você pode simplesmente cortar e soldar uma arruela, desde que você tenha, ó, onde pegar. É isso. Então chegou a grande hora de testarmos a curvadora. Primeiro eu vou colocar então esse eixo nessa peça. Essa peça não precisa ficar exatamente centralizada, colocar bucha tal para ela centralizar. Pode deixar ela assim para que ela possa se acomodar melhor no tubo, tá? Vou fazer o teste com um pedaço de tubo de 1 polegada na chapa 14, parede 2 milímetros. Naquela parte reta, levanta aquela parte de trás. Vejam que está bem encostado, eu seguro aqui. Exatamente para pôr agora essa peça. Vejam que está travado. Agora eu giro aqui, acomodo e travo ele aqui na parte traseira, onde parece um berço. Só que eu encaixei o eixo errado. Esse aqui é daqui. Esse aqui é daqui. E esse aqui eu vou girar e travar a roldana na parte móvel. Esse eixo trava a peça que segura o tubo no local. Esse eixo trava a roldana na parte móvel. E esse eixo aqui de trás na peça que vai travar o tubo para deixar deslizar para fazer a curva. E esse maiorzão é o eixo principal que segura tudo no lugar. Vou bater um lubrificante no tubo, na roldana, onde ele vai deslizar. Tudo bem travado. É hora de começar. Aparentemente bem leve.
Será que essa roldana vai funcionar? Chegou aqui, não tem mais curso. Tira o pino, volta a peça, coloca o pino aqui na frente. Chegou no final do segundo curso e olhando aqui, chegou a 90 graus certinho. Agora eu vou tirar para a gente ver como é que ficou. Será que prestou? Uma roldana feita de sucata. Vamos ver? Perfeito. Não tem uma ruga. Vejam, não há ruga nenhuma no tubo. Olha como ficou essa curva. Bom, um detalhe que eu vi aqui, tá? Para não falar que ficou perfeito, ficou muito aceitável. O que acontece? Essa roldana, por ela não ser feita a cava certinha no torno, vamos dizer assim, com o diâmetro exato do tubo, eu percebi que ele abriu um pouquinho aqui, ó. Vocês estão vendo aqui? Que levemente ele está um pouquinho maior aqui e aqui ele achatou um pouquinho em relação ao tubo. Então, dependendo do projeto que você for fazer, não tem problema nenhum. Pode fazer uma roldana dessa sim, que ó, ela faz a curva, ó, não deixa marca, não ficou marca nenhuma. Inclusive, não ficou nem marca de dente aqui, ó, nem no final, nem no início. Olha que interessante. Que inclusive, se pegar uma curva que foi feita naquelas máquinas hidráulicas, vejam essa, por exemplo. Tá vendo que tem um amassado aqui, ó? Ela tem um amassado aqui, ó, e tem um amassado aqui, ó. Amassado dos dois lados. Essa daqui não fez amassado nem no início, nem no final. Olha que interessante. A única coisa que eu achei que pode melhorar é que alterou um pouco a medida aqui. Não sei se no vídeo dá pra ver. Ele achatou um pouquinho aqui, é coisa pouca, e acabou enlarguecendo um pouquinho aqui. Mas fica a critério de vocês. Eu quero que vocês coloquem no comentário o que você achou dessa curva. E não para por aí. Eu vou continuar fazendo essa curva para fazer ela 180 graus. Vamos ver se ela vai dar conta, essa roldana? Infelizmente aqui deu uma diferença na furação de uns 2 milímetros, acabou saindo esse aqui, saiu fora. Não vai encaixar, mas para continuar fazendo, eu vou colocar esse eixo aqui, só para a gente continuar a curva. Depois eu corrijo esse furo. Deu uma leve ruguinha aqui, ó. Eu acredito que é porque eu parei e tirei da máquina, porque é exatamente no ponto que ficou a 90 graus. Então, provavelmente não pode tirar e tentar refazer. O ideal é deixar na máquina até fazer a curva do jeito que quer fazer. Olha que legal. Vou mostrar para deixar bem transparente, ó. Não tem marca no tubo aqui. Como eu disse, tá aqui, ó. Uma ruguinha aqui, ó. Não sei se no vídeo vai dar pra ver, mas tem sim uma leve ruguinha aqui, ó. Exatamente no ponto que a gente voltou pra máquina para fazer a curva. Olha que legal.
A pena que eu acabei passando direto. Mas tá aí. Se colocarmos tudo isso na balança, que é feito de sucata, é soldado, pode puxar um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, não consegue te dar uma precisão exata. Pode ver que o furo mesmo aqui, ó, o penúltimo na verdade, acabou não dando certo a furação. Ficou assim 2 milímetros afastado aqui e um aqui para cima. Então eu vou precisar fazer um acerto aqui com a lima rotativa, nada que vai atrapalhar. Vou poder usar essa rodana normalmente. Olha, por ser uma rodana feita no machado, vamos dizer assim, ó, não é uma rodana feita no torno, eu acho que o resultado ficou muito satisfatório. Eu quero ver a sua opinião nos comentários. O que vocês acharam? Ficou bacana? Ficou uma curva legal? Como eu testei com chapa 2 milímetros, essas curvadoras são feitas para trabalhar com chapa de parede no mínimo de 2 milímetros. Porém, eu vou fazer um teste com um pedaço de chapa 18, que é 1,2 milímetros. Não é recomendado, mas quem sabe a gente consegue fazer a curva nela. Vamos testar. Então eu vou fazer o teste com esse tubo de 1 polegada, porém na chapa 18, é 1,2 milímetros. Não é aconselhado para esse tipo de curvadora, mas vamos fazer o teste. Esse então é molinho para vir. Não sei se ele vai fazer uma curva bacana, né? Mas é muito mole. Ó, parece que não tem nada ali. Ah, já vi que não deu certo. Vou continuar. Realmente, parede fina não dá certo. Olha o que acontece com parede fina. É isso que acontece. Ele não consegue curvar. Ele simplesmente começa a dobrar porque a parede do tubo é muito fina. Agora, chapa de 2 milímetros fica ótima. Peguei um pedaço de tubo com a parede de 3,15 milímetros. Pouquinho mais de 3 milímetros. Será que essa polia vai aguentar curvar um tubo dessa espessura? Eu vou tentar. Dá para sentir que pesa. Aparentemente deu 90 graus. Olha que maravilha! Olha a espessura da chapa que nós curvamos aqui. E ficou perfeita a curva. Nesse aqui ficou perfeito. Nem estufado aqui do lado ficou. Deixa eu limpar esse tubo. Ó, vou colocar aqui, vou mostrar bem os detalhes da curva. Ó. Não há marca alguma no tubo. Ó. Ele não ficou largo. Esse ficou certinho. Olha a curva. Não tem marca na entrada, nem marca na saída. Só risco do tubo mesmo, que é um tubo que estava enferrujado. Mas vejam os detalhes. Eu gosto de mostrar aqui dentro, ó, bem detalhado, porque é aqui que faz ruga. Nesse tubo com parede de 3,15, não fez absolutamente nada. E a polia tá aqui, ó. Não danificou nada, nada, nada. Realmente ela conseguiu fazer, mesmo por ser bem caseirona, essa polia, ela deu conta de dobrar um tubo de parede bem grossa. Então, como você está vendo no teste,
Chapa 1.2, que é a famosa chapa 18, não curva, ele dobra. Chapa 2 milímetros, fez uma curva bacana, só deu uma achatadinha aqui, mas ficou bem aceitável, apesar de ser uma roldana que não foi feita no torno. E para o tubo de parede 3 milímetros e 15, ficou show de bola, ó, perfeito num tubo dessa parede, olha a curva. Ó, não tá amassada, pode ver que ficou muito bacana. E como vocês me pediram, tá aqui uma roldana que não foi feita no torno. Não fiz absolutamente nada nela no torno, foi na raça e usamos a furadeira de bancada para furar. É isso aí. Até porque furar na mão, você com certeza vai acabar desalinhando o furo. Então, furadeira de bancada é necessário ter. É isso aí. Então, meus queridos, como eu disse no início do vídeo, para não copiar ainda essa roldana, porque não sabia se ela ia funcionar. Esse tipo de dobradeira, ela é feita, se você for comprar uma dessa daqui, ela vai vir dizendo que ela é para tubos de parede de 2 milímetros a 3 milímetros. Inclusive, a dobradeira que eu sonhava em fazer esse modelo, eu vi há muitos e muitos anos nos Estados Unidos, o pessoal usa muitos lá. Se vocês pesquisarem nos canais americanos, tem muitas delas aí. Também tem aqui no Brasil, muita gente também copiou, fez elas. E lá fala que é para tubo de 2 milímetros até 3 milímetros de espessura. Nem mais fino, nem mais grosso que isso. Então, vocês viram aquela curva em parede de 2 milímetros legal, satisfatório pela polia que foi feita, e em tubo de 3,15 milímetros com uma curva excelente, ficou perfeita. Só de 2 milímetros vocês viram que deu uma achatadinha, mas é porque a polia não foi feita, uma polia feita aí com tarugo, no torno, como tem que ser feito. Fiz uma polia, como eu prometi para vocês, totalmente artesanal, usando, claro, sucata de moto, para ficar bem mais em conta. Então, pode copiar sim, que se vocês gostaram da curva que fez em tubo chapa 2 milímetros, pode fazer que vai funcionar bacana para vocês. Agora eu vou fazer o acabamento nela, em todos os pinos, para ficar bem bacana. Também vou fazer mais polia, só que eu vou fazer, claro, com calma, porque são muitas polias a serem feitas. Inclusive, tem gente aí que mandou mensagem falando se daria para curvar metalon nela. Não, em polia com o canal redondo, para tubo redondo, não dá para curvar um metalon, não fica legal. Mas eu vou fazer uma polia artesanal dessa daqui para a gente testar também com metalon. Fica ligado nos próximos vídeos. Meus queridos, espero que tenham gostado. Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo.